a segunda fase do procedimento do júri. Lembrando que essa segunda fase do procedimento do júri é chamada de iudicium causa, está na lousa, que é o julgamento da causa, ok? Bom, esta segunda fase do procedimento do júri, pode voltar? Ela se inicia com a preclusão da decisão de pronúncia. Então, preclusa a decisão de pronúncia, começa a segunda fase do procedimento do júri. Então, essa segunda fase, ela medeia entre a preparação do processo para julgamento em plenário e o julgamento em plenário do júri. Então, tem dois momentos, que é a preparação do processo para ser julgado pelo plenário do júri e o julgamento pelo plenário do júri. Ok? Então, vamos examinar esta segunda fase. Então, preclusa a decisão de pronúncia, o que o juiz sumariante faz? Ele envia os autos ao juiz competente, ok? Então, o primeiro ato, envio dos autos ao juiz competente. Este envio é feito após a preclusão da decisão de pronúncia. O juiz competente para esta segunda fase, em regra, é o próprio juiz presidente do júri. Eu disse, em regra, é o juiz presidente do júri. Porque a lei de organização judiciária pode atribuir a competência a um outro magistrado, que seria um magistrado preparador do processo, diverso do juiz presidente do júri. Então, em regra, é o próprio juiz presidente do júri. Mas nada obsta que a lei de organização judiciária atribua esta fase de preparação do processo a um outro magistrado. Daí nós poderemos então ter nessa segunda fase dois magistrados. O magistrado preparador do processo e o magistrado presidente do júri, que vai presidir a sessão do júri. Ok? Bom, enviados os autos ao juiz competente, o próximo ato qual é? O juiz manda intimar as partes para apresentação do rol de testemunhas e requerimento de provas. Então, o juiz manda intimar a acusação e a defesa, ok? Manda intimar a acusação e a defesa para, em 5 dias, apresentar o rol de testemunhas, sob pena de preclusão, ok? Então, tem 5 dias para o Ministério Público, ou para o querelante, né? Porque às vezes tem um crime de ação privada conexo, ou mesmo no caso de ação penal privada subsidiária da pública, né? Então, Ministério Público e o querelante tem 5 dias para arrolar as testemunhas e a defesa também 5 dias para arrolar suas testemunhas, ok? No mesmo prazo. Podem ser arroladas nessa segunda fase 5 testemunhas, tá? São as testemunhas que vão ser ouvidas em plenário. Agora, tem que arrolar nesse momento. Foi intimado para arrolar testemunha, tem 5 dias para arrolar 5 testemunhas, sob pena de preclusão. Ok? Bom, e o assistente de acusação? O assistente de acusação, se ele já se habilitou no processo, ele poderia arrolar testemunhas também? Primeira corrente, não, pois a lei não prevê este direito aí expressamente para o assistente de acusação. Segunda corrente, ele pode arrolar para complementar o rol do Ministério Público. Então, se o Ministério Público arrolou 3 testemunhas, ele poderia arrolar 2 testemunhas. Então, ele poderia arrolar para complementar o rol de testemunhas. Nada obsta que o assistente de acusação arrole testemunhas e requer que elas sejam ouvidas como testemunhas do juízo. Daí fica a critério do juiz deferir ou não. Vale lembrar, então, preclusa a decisão de pronúncia, a acusação e defesa são intimados para, em 5 dias, apresentar o rol de testemunhas, máximo de 5 testemunhas. Podem também juntar documentos e requerer provas, juntar documentos e requerer provas, ok?